Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à TV Manaim, emissora da Igreja Cristã Maranata. Hoje estamos de volta com mais um episódio desse programa muito importante que é Diaconato. Está conosco aqui à mesa, Pastor Jonas. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Nossos irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo nessa hora, participando, assistindo conosco. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pastor Hendry Macedo, também seja bem-vindo. Obrigado. A paz do Senhor, Pastor Marcelo. A paz do Senhor, Pastor Jonas. Saúdo também com a paz do Senhor todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão, nesta hora. Amém. Nós hoje iremos trazer um assunto muito importante, que é a continuação podemos dizer assim, né, das características do chamado para o diaconato. Os pré-requisitos para que esse homem de Deus ele possa ser conduzido a esse chamado tão importante para o exercício do serviço do diaconato. No último programa, nós falamos sobre esse chamado, o item chamado um homem de boa reputação. Ali falamos sobre esse chamado, o que é esse homem de boa reputação. E hoje nós temos também um item muito importante também, que está relacionado a um homem cheio do Espírito Santo. E para isso eu vou pedir que o pastor Macedo, ele possa nos dar uma introdução e falar o que é esse homem cheio do Espírito Santo para esse chamado tão importante, pastor Macedo. Amém, pastor Marcelo. Então, para fazermos a introdução aqui desta transmissão, gostaríamos de deixar aqui um texto para embasar os nossos comentários, que está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nos diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando observamos dentro dos pré-requisitos que o Senhor elenca ali para o diaconato, esse aqui é um dos imprescindíveis, dos pré-requisitos mais indispensáveis, né? Digamos assim, podemos dizer assim. Um homem cheio do Espírito Santo, nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos dependentes. Somos subordinados àquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida, no nosso chamado. É importante lembrarmos que ser cheio do Espírito Santo é tema central de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Porque essa ação do Espírito Santo na vida do homem, quando o homem está cheio, então não há mais espaço para mais nada na sua vida. Não há espaço para a vaidade, não há espaço para o pecado, né? Mas torna-se dependente por completo do Senhor. Leva uma vida de total dependência de Deus. Ouve as orientações, coloca em prática aquilo que o Senhor tem orientado. Ele não faz aquilo que está no seu coração, aquilo que a sua razão pede, mas antes ele coloca em prática aquilo que o Espírito Santo, do qual ele está cheio, o orienta. É importante, né, o que o pastor Macedo falou, e nos chama a atenção, né, pastor Jonas, esse requisito, porque quando o Senhor, né, ali moveu o coração dos apóstolos para que esse homem seja identificado, essa característica, não é, esse pré-requisito cheio do Espírito Santo, nos mostra aquilo que é tão importante para nós, que o homem ele precisa andar não na sua direção. Não é? Agora ele mudou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. Agora é um homem cheio do Espírito Santo que vai ser direcionado pelo Espírito Santo. O que você tem a dizer, Jonas, sobre isso para nós? É interessante nós lembrarmos aqui, né, vamos dar ênfase aqui a cheios do Espírito Santo. Né? Muito bom. Possivelmente alguma coisa, mas cheio do Espírito Santo. Então, é a dependência que a gente precisa de ter nesse momento, né? Que a igreja fiel, as nossas funções, né? Em especial que estamos tratando da função de diaconato, né? Precisa de ter essa sensibilidade do Espírito. Por quê? Né, esse detalhe importante. E quando você tem a sensibilidade do Espírito Santo, ele não te deixa errar. Né?
te orienta, é sensível à voz do Espírito Santo, ele orienta, ele posiciona a sua vida. A primeira coisa, você olha para você mesmo, né? Porque o Espírito Santo ele faz isso conosco, né? Aquele momento que o Senhor ele fala conosco nas caladas da noite, no nosso dia a dia. E essa bênção, esse homem cheio do Espírito Santo, ele tem frutos que a própria palavra ela posiciona também, né? Você vê os frutos nele, né? Quando ele está cheio do Espírito Santo. E lembrando também que é uma palavra muito ampla, porque é uma necessidade muito grande de toda a igreja, né? Nós não conseguimos dar um passo sem o Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos abandonar o Espírito Santo em nós, porque é uma necessidade até para nós, para o arrebatamento, né? Que é o Espírito Santo que nos conduz, é ele que sabe o caminho, ele que nos leva, né? É até um assunto que está sendo tratado em outro programa, mas a gente está dando uma palavra aqui sobre isso, que é uma necessidade nossa e no nosso desempenho, nas nossas funções, como diácono, como ministério, e qualquer função que o Senhor nos levanta, o Senhor nos chama, é importante nós observarmos isso. E lembrar, né, lá na palavra em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, fala, né, dos frutos do Espírito, né, são, o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, né, mansidão, temperança, né? Então, vamos ver alguns itens desse, fazer algum comentário dele, né, nesse programa ainda, nos posicionando acerca desta bênção que é tão importante nas nossas vidas. E lembrando, né, cada ponto aqui, irmão, irmã, amigo, olha para você mesmo, olha para ele si, como é que eu estou nesses pontos aqui, que, né, a palavra pontuou, como é que eu estou, né? Porque às vezes a gente vê algumas situações, a gente procura logo o próximo, né? Fulano de tal, não. Como é que eu estou, né, diante disso aqui, a bênção do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo na minha vida? E essa avaliação aí é muito boa, principalmente porque nós fomos chamados e cada um de nós, quando vivíamos no nosso passado, no nosso dia a dia, cada um tinha o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, seu comportamento. Agora, outra coisa que você agora foi cingido, você foi tomado agora. Então, a sua vida agora, ela mudou. Você não é aquele homem que muitas vezes, diante de ações, vamos dizer assim, né, alguém te provoca, aí você age no impulso, no ímpeto. Agora não. Agora você tem dentro de você o Espírito Santo. Você é diferente. Não é isso, pastor Macedo? Então, o homem cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença, porque agora ele tem um equilíbrio, ele não fala mais dele. Agora quem vai falar por ele é aquele que está dentro dele, que o tomou, é o Espírito Santo. Exato. É muito importante frisarmos, lembrarmos que sermos cheios do Espírito Santo não é uma experiência isolada, né, pastor Marcelo? Não é aquela, quando eu me converti, o Senhor me tomou e encheu-me do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo, ela é uma experiência continuada, é uma experiência diária na nossa vida, né? Nós não podemos viver de uma experiência única da nossa conversão, porque quando estamos cheios do Espírito Santo continuamente, nós somos dominados por esta ação gloriosa do Senhor na nossa vida, de modo que as nossas ações elas serão direcionadas por este Espírito glorioso, o Espírito Santo do Senhor. E o homem cheio do Espírito Santo, o diácono, né, especificamente falando aqui, cheio do Espírito Santo, ele é um homem temente ao Senhor, né? Quando confrontado, como já o pastor Marcelo disse aqui, ele não age dentro da sua razão, mas antes ele coloca aquilo que o Espírito Santo está revelando, está testificando no seu coração para que ele possa ter a palavra mais sábia, a palavra mais sensata, a melhor decisão, né? Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja da Galácia, ele descreve ali 9 itens como fruto do Espírito, né? Ele coloca ali, ele vai elencando, o pastor Jonas já até fez aqui a leitura desses pontos, nós vamos discorrer um pouco mais sobre eles, mas o diácono, ele precisa ter uma vida continuada
cheia do Espírito Santo. Você entrou aqui no aspecto que o pastor Jonas falou, que seria o fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito é amor, não é? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha que coisa extraordinária aqui, que o Senhor nos chama a atenção desse homem, não é? Que precisa agora viver nos passos do Espírito Santo. Ele tem que ser o quê? Um homem amoroso, não é, pastor Jonas? Sim, Então, acho importante, um homem que vive o gozo, o que é isso? O que é esse homem, Interessante, Jonas? né? O homem cheio do Espírito Santo, o amor, né? É o amor ao rebanho, amor à obra, amor à doutrina. Isso é tudo resultado do homem cheio do Espírito Santo. É porque na razão, você fora disso, né, você tem barreiras. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você tem o prazer, tem o gozo, que é a alegria, né? E essa alegria, ela é manifesta, ela é vista. Não é só nos momentos que você está bem, você vai para um culto, para a igreja, muitas vezes você está com um problemão para resolver na sua vida, mas aquilo que o Senhor operou, a bênção do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma, ela é diferente, que você chega, né, e você transmite isso. Você faz a diferença, A né, pastor diferença Jonas? no culto, no trato com o rebanho, no trato com a igreja. Muitas experiências, às vezes, o pastor Luiz, a gente gosta muito de dar esse testemunho de um pastor, orou por um obreiro, né, o companheiro estava desempregado, o pastor também. Né? Ele orou por ele ali, né? O senhor deu uma bênção maravilhosa. Aí passou um tempo, né? O obreiro arrumou um emprego, o senhor tinha dado um dom, direcionou, ele arrumou um emprego. Ele perguntou, e o pastor? O pastor continua desempregado, mas não deixou, né, de amar o rebanho, de cuidar do rebanho. Então, isso é a ação do Espírito Santo na vida. Né? Então, por isso que é o amor ao rebanho. Então, é um fruto, né, que evidencia na vida, né, do obreiro, na vida do diácono, na vida do pastor. E o gozo é a alegria, né? Ele está sempre, né, glorificando o Senhor, sempre alegre no aspecto mesmo espiritual, né? Transmite isso para o rebanho. Né? Ele não leva o problema dele, né? Em tudo dai graça, regozijai-vos sempre, não é? O que diz a palavra. E isso é muito importante, pastor Jonas, que você falou, porque nós não podemos levar, né, ao púlpito, à igreja, aquilo que às vezes nós estamos ali por provas, por lutas que temos passado, temos vivido. Não é? E quando você observa a palavra quando fala que desse fruto do Espírito Santo, esse obreiro, não é, o servo, nós, e podemos afirmar isso, vivemos na direção do Espírito Santo, ele é bondoso, não é? Ele é uma pessoa equilibrada, não só na igreja, mas ele é dentro da sua casa. Dentro da sua casa. É um homem de equilíbrio. Ele é um bom esposo, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Então, assim, ele não trata os seus filhos de uma forma que os seus filhos olhem para ele e meu pai é mau, né? Meu pai ele é uma pessoa que age no ímpeto. Não, agora não. Ele sabe o momento certo de agir, né? Ele é longânimo. O Espírito Santo gera esse equilíbrio, né? O Espírito Santo gera Exatamente, equilíbrio na vida do exatamente. homem, né? É generoso, Ele né? é generoso. As suas atitudes São brandas. Um homem cheio do Espírito Santo é capaz de apaziguar uma guerra, né? Você pega o diácono, quantas situações nós, né, vivemos dentro dos nossos ambientes sociais, local de trabalho, às vezes dentro da igreja, e se formos agir conforme a nossa razão, o prejuízo vem. Mas quando estamos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, transbordantes, e o Espírito Santo de Deus ele precisa ser transbordante na nossa vida. Isso precisa transbordar. Até a nossa posição, a nossa postura, né, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar, as nossas tomadas de decisões, é um testemunho, se torna um testemunho público, porque estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem é governo na nossa vida. Esta obra que o Espírito Santo tem feito na nossa vida
ela é governada somente pela vontade dele, né? E quando estamos cheios dele, consequentemente, nós fazemos aquilo e transbordamos de tudo aquilo que é a sua vontade também para a nossa vida e também para a vida do rebanho, para a vida da igreja, a qual nós estamos inserida. Você fez uma citação, né, da forma de agir em casa, né, da forma de se posicionar. Então, é até o próximo item aqui, que é paz, né, que é um fruto também, né? E Filipenses 4, versículo 7 diz o seguinte: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Que maravilha, hein? É, Glória a Deus. é um texto, não estou me lembrando bem, está lá em Isaías, né, aquele que, né, conserva a sua mente em Cristo Jesus vai ter paz, né? Entendeu? Então, essa hora, né, a mente está no Senhor, a pessoa conserva, é a paz, é dentro do lar, né, a sua forma de tratar os assuntos, é dentro da igreja também, né? É aquele ponto que ele falou assim, cheio do Espírito Santo, você resolve o problema de uma guerra, né? Quando o cidadão entra, né, ele perde a bênção, ou ele deixa né, não deixa o Espírito Santo agir na sua vida, o que acontece? Aquela situação que fala, apaga fogo com gasolina, né? Ele não apazigua, ele não é que traz a paz, põe as coisas nos seus devidos lugares, né, que é um assunto vai ser tratado mais adiante no próximo programa também, mas é importante nós observarmos isso aí. Temperança, não é? O que você está falando aí é Isso. temperança, você não joga a gasolina em cima do fogo. É isso aí. Não é? Então, você observa, você está às vezes tratando de um assunto, dentro da igreja ali, a coisa está pegando fogo, ao invés de você trazer ali uma palavra comedida, uma palavra que venha desfazer aquilo, você vai e acaba entrando no mesmo ritmo. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa levanta a voz com você, por exemplo, né? A pessoa começa a discutir com você, ele levanta a voz, começa a se alterar com você. Se você for no mesmo nível que ele, você não vai apaziguar aquela guerra. Ao contrário, você vai se igualar a ele. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, observa isso, você vai ver que o seu temperamento ali, a sua ação, o Espírito Santo ele vai começar a controlar a coisa ali. A coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Imagina, guarda que você vai falar, imagina aqui, o pastor Jonas falou uma coisa importante, você dentro da sua casa é uma coisa com seu filho, com a sua esposa. E quando você vai para a igreja, você é totalmente diferente. Você é ríspido com a sua família, você bate na mesa, você briga lá com a sua família. E quando você chega lá na igreja, está lá o seu filho te ouvindo pregar, está a sua esposa te ouvindo, mas ele não é assim dentro de casa, aqui ele é todo manso, não é? Então, o servo de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, ele é equilibrado em casa, ele é equilibrado na igreja, a sua família, não é? Tem prazer em vê-lo, tratar com o rebanho, de estar ali, não é? Porque ele é um homem cheio do Espírito Santo e tem o fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele elenca ali o fruto do Espírito, o primeiro item ali citado é o amor. E nós podemos dizer que o amor é a base de todos os demais frutos, né? Todos os demais frutos. E essa temperança que o pastor Marcelo já comentou aqui, é essa questão do autocontrole, a capacidade de gerenciar as emoções. Mas o homem, na sua razão, é pouquíssimo provável que ele consiga fazer um gerenciamento pleno da sua razão para tratar as coisas espirituais. As coisas espirituais nós não tratamos de forma racional, né, com razão, mas as coisas espirituais nós tratamos de forma espiritual. E nós precisamos ter esse gerenciamento do nosso temperamento, do nosso comportamento temperamental. E isso só é capaz de termos, só conseguimos isso por uma operação do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo. Precisa ser longânimo, né? Precisa ser cheio de fé, precisa ser bondoso, né? Nós, como obreiros, como servos, o diácono, ele precisa ser uma pessoa bondosa, cheio de amor, né? Transmitir paz para o rebanho. Não pode ser espancador, né?
não pode ser espancador, homem de uma palavra dura, porque o rebanho, o irmão, às vezes, seja no seio familiar ou mesmo dentro da igreja, a pessoa às vezes está esperando uma palavra de amor, de acolhimento. Aí o diácono, o irmão, o companheiro ali vem dar uma palavra dura, que ao invés de acolher, ele acaba afugentando aquele irmão que veio buscar um acolhimento, né? Então, aí está aí a importância dessa dependência do Espírito Santo em todo o tempo na nossa vida. Sei que o tempo está um pouquinho avançado, só uma palavra que é interessante. Você quer ver um exemplo, né, que pega tudo isso aqui do diácono? Estevão. Pega Muito lá, bem. lê. Estevão, né, foi acusado injustamente, né, levantaram falso testemunho, mas ele manteve a sua posição de servo fiel, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, né? A fé não se abalou, né? Porque Mesmo na hora ali da prova, essa né? fé que não é a fé que é gerada pelo homem, é a fé que vem da eternidade, da obra, né, redentora. Então, eles tinham essa fé e, naquele momento ali, qual o posicionamento dele? Que não é fácil, hein, irmãos? Não é fácil, né? O posicionamento dele qual foi? Né? Qual foi a experiência dele? Eu vejo os céus abertos. Céus abertos. Né? Então, fica para nós isso aqui. E lembrando, cada um de nós, né? Não olha o outro, não procura alguém que tem isso, tem aquilo, não. Você, eu, né? Olha como é que nós estamos diante dessa situação, desse momento tão importante, né? Dessa bênção que é estar cheio do Espírito Santo de Deus, né? Para a realização dessa obra tão maravilhosa que o Senhor confiou nas nossas mãos. Amém. Que bênção maravilhosa, né? Está aí essa tão importante palavra aqui, o que é ser um homem cheio do Espírito Santo. Resumindo aqui, se você seja um homem que viva em santificação do Espírito Santo, que na sua vida você exercite também os dons espirituais, esses momentos que você possa viver, que possamos viver, nós possamos andar na direção e sendo direcionado e viver no equilíbrio do Espírito Santo. Estamos encerrando mais um episódio deste programa Diaconato. Agradecemos aqui você que participou conosco, que tirou um pouco do seu tempo para nos assistir, para participar desse momento tão especial. E saudamos aqui a todos com a paz do Senhor e te aguardamos no próximo episódio Diaconato. A todos a paz do Senhor. Receba aí o nosso abraço.